Beleza, gente. Voltando aqui para nossa última aula de teoria, assim, de React. E eu quero passar para vocês agora como se consome uma API, né? As formas de se fazer isso. Com o Next, a gente tem duas opções, né? A gente pode usar o getStaticProps aqui. Então a gente vai usar essa função para retornar as APIs de uma forma que eu vou mostrar para vocês. Ou a gente pode usar o useEffect também, de uma forma que eu também vou mostrar para vocês. E hoje a gente vai estar construindo isso. Usei um gerundismo mesmo para a gente vai estar construindo um site muito simples, bem de boa, que lista filmes do Estúdio Ghibli. Essa aqui é uma API que eu achei pública, você não precisa de autenticação para usar ela. E aí entra a primeira parte. Quando você vai usar uma API no seu site, estude ela. Estuda a documentação, vê certinho como se usa. Essa aqui eu dei uma estudada bem por cima. E aí eu vi aqui os filmes e eu queria um get que retornasse todos os filmes para mim. E ele está justamente aqui. E aí a primeira coisa que você vai fazer é abrir no seu navegador e ver o que sai. E aqui saiu isso. E aí, putz, muita coisa, né? Mas faz parte. O uso de API é dessa forma mesmo, não tem como fugir disso. Beleza. Então, sem mais delongas, o que a gente vai fazer primeiro? A melhor forma da gente começar a trabalhar com uma API é fazer uma boa interface, para que o nosso código seja mais fácil de sair. Então vamos fazer isso. É muito simples. Dá um Ctrl A aqui. Se ele no seu navegador estiver mal formatado, vai estar assim. Não tem problema. Dá um Ctrl A, copia tudo. Você vai abrir o site JSON2TS. Você vai jogar aqui. E aí, confia que ele vai gerar para você uma interface. Aí a gente vem aqui em interface. Eu vou colocar interfaces. Eu vou fazer o filme. ifilmes.ts. E aí é simples como... Eita, bicho. Ele não fez um arquivo pra mim, não. Aí tá foda, né? Vou deletar essa pasta. Vou criar aqui um ifilme.ts. Eu jogo aqui. E ele fez bem simples até pra mim. A nossa API. Só tem um objeto, que é esse aqui, contendo tudo. E aí ele vai ser um array. E a gente vai consumir dessa forma. Beleza, a gente não precisa dessas duas últimas linhas. E eu vou chamar isso aqui de ifilmes. E pronto, acabou. A gente fez a interface. E aí a gente vai mapear ela. Como que a gente vai fazer? Vamos começar usando o getStaticProps, beleza? Para usar o getStaticProps, olhando aqui na documentação, a gente teria essa função aqui. Eu vou escrever ela na mão. Seria um export const, eu vou chamar de const, getStaticProps, igual a uma função. E ela vai retornar um objeto que vai ter como props outro objeto. Tô certo? Tô certo. Então, é isso aí. Aqui dentro, a gente vai fazer a nossa chamada de API, certo? E aí, como que eu gosto de fazer? A gente vai instalar o Axios, que é um pacote para a gente lidar com APIs mesmo. E a gente vem aqui, dentro de Source. Eu gosto de criar uma pasta API e fazer o nosso Axios header.ts. Eu vou importar Axios from Axios. E aqui eu vou fazer um Axios create alguma coisa. Não lembro. O que eu vou fazer? Eu vou pesquisar. Axios setup base URL. E aí, só vem aqui pesquisar como que faz. E aí eu vou dar um jeitinho aqui. Na verdade, eu vou copiar de um código que eu já fiz. Proposta já. E aí eu venho aqui em Source, API, Axios. E eu fiz dessa forma. É um Axios Create mesmo. Então eu vou dar um export default axios.create. E aqui dentro eu faço um objeto. E aqui eu vou ter o base URL,
que vai ser, no nosso caso da API do Estúdio Ghibli, esse aqui. Esse é o nosso URL base, feito. Isso aqui dá uma facilitada na nossa vida na hora de consumir. E aí a gente vai, basicamente, aqui dentro do nosso getStaticProps, a gente vai dar um const aqui, a nossa resposta da API, a nossa resposta vai ser um await, e aí eu vou transformar essa função em assíncrona, await Axios, e aí eu posso importar daqui o Axios header, vou dar um get, e ele vai ser o filmes, barra filmes, e aí que eu já vejo um erro que eu fiz, que aqui eu coloco sem barra, para fazer mais sentido. Então ele vai ser barra filmes, é isso mesmo. Vamos dar um console log aqui, na nossa resposta, para ver o que sai nela. Eu vou recarregar, óbvio que eu tenho que rodar o site. Recarrego, abro o console, vamos ver o que ele aparece pra gente. Ele não deu o console log, então eu vou ter que jogar aqui depois. Então, continuando aqui, como fingindo que não deu nada de errado, eu vou fazer uma outra função aqui que vai ser data, e eu vou chamar ela de res.data. O nome dessa função aqui é arbitrário, você escolhe. Eu gosto de chamar de data. E aí aqui em props eu só mando data. Simples assim. E aí, isso aqui vai ser mandado para cá como props da nossa página, como componente. Então eu vou fazer uma leve interface aqui, e props, só para dizer como que a gente vai receber. E a gente vai receber um data que vai ser, se vocês olharem aqui, ele vai ser um array de vários filmes. Então vai ser um array e filmes, já importa um array. Aqui eu posso pegar as nossas props e, se eu não me engano, no next page a gente recebe assim. Beleza. E aqui a gente pode jogar um props também. Agora sim, eu posso dar um console log em props.data e ver o que aparece. E aqui vocês vão ver que aparecem os 22 filmes bonitinhos, belezinha, perfeito. Então é simples assim fazer a chamada de API. E o resto é consumir. Então eu vou fazer bem sucintamente aqui uma lista. E essa lista vai ser um grid. E grid com... vou colocar 3 colunas para caber aqui. Vou colocar até um large aqui de max width. E aí aqui dentro, como a gente está consumindo API, tem um array, a gente pode usar o map. Então a gente vai mapear o nosso props.data, e ele já é um array, então a gente dá um map, a gente vai ter como resposta um filme individual, eu vou chamar de filme, e ele vai retornar para mim um LI. O que esse LI vai ter? Bem, além disso, o Next sempre reclama aqui que você precisa do key props, então a gente pega a segunda variável do nosso map, que é o index, e passa ele como key. E aqui dentro eu vou querer que ele tenha, sei lá, picture img, e o source dessa img vai ser justamente o nosso image do filme. E aí vamos ver se funcionou? Já está pegando todos aqui, ele até quebrou a página, porque ela deveria ter a altura da tela, mas se eu tirar isso aqui, ele já ajeita pra gente. E pronto. Vou adicionar um padding aqui na vertical de 64 pixels. Tá bom. E aí ele já coloca aqui pra gente todos os filmes que ele pegou da API. E, sinceramente, é simples assim. E aí vai do seu uso. Mas consumindo a API, a gente já tá. Posso colocar aqui um gap também para ficar mais ajeitado. Enfim, e aí vão ser os detalhes. Vocês podem ver que algumas deram erro, como por exemplo essa aqui. Se a gente rolar o console, deu um erro de status para essas duas imagens aqui. E é questão de debugar. Então a gente pode olhar aqui, e foi a imagem 2. Então a gente vê se a imagem está valendo mesmo. Tira daqui. E aí ela tá funcionando.
Enfim, aí seria uma solução pontual para o seu problema. Coisa que a gente não vai abordar exatamente aqui. Mas depende muito da API. E aí, qual que é a forma alternativa de se consumir essa API? Tem. Tem. Ao invés de usar o getStaticProps, eu vou deletar isso aqui. Eu não preciso mais de props. Eu vou tirar isso aqui também. E isso aqui também. Eu vou criar um estado. Um const. Filmes. E um set filmes aqui. E eu vou chamar ele de useState. E ele vai ser do tipo eFilmes. E aí ele vai ser um objeto vazio aqui por enquanto. Vocês vão ver que ele está reclamando que não tem nem como designar. Eu vou deixar ele eFilmes ou undefined. E aí pode ficar assim. Ou só fica assim de uma vez. E aí beleza. E aí o que a gente vai fazer com isso? Bem, agora a gente usa os nossos queridos hooks. E a gente vai usar também aqui um useEffect. Só que agora, o nosso useEffect, ele vai ter um uso diferente. Aqui ele está reclamando que não dá para usar, falta importar. Vamos importar. Nosso useEffect, para chamar a API, ele vai estar sempre rodando uma vez ao início da página e mais não usa mais. E aí aqui dentro, a gente pode usar a nossa lógica. Essa função que está aqui dentro vai ser assíncrona. Toda vez que tem uma chamada de API, a gente usa assincronismo. E acabou. E ele está reclamando que... tá bom. Ok. Eu não posso fazer isso. Ele está pedindo para a gente colocar ele dentro de outra função. Então vamos fazer isso. Eu vou usar um await. Mentira, não posso usar o await. Eu vou chamar uma outra função aqui. E aí isso eu posso fazer. E aí aqui dentro eu vou chamar a nossa resposta do mesmo jeito, que ela vai ser o nosso Axios Header get filmes. E aí eu vou retornar o nosso res.data, por exemplo. E aí ele tem que dar um await, essa função é síncrona. Isso aqui, na verdade, precisa ter um await. E aqui eu não preciso mais de await, ele vai funcionar. Beleza, eu posso guardar isso aqui dentro de uma variável request. E aí, na realidade, nem preciso fazer isso. Tava pensando em outra lógica. E aqui, dentro do res.data, a gente pode simplesmente setar os nossos filmes. E eles vão ser do tipo array aqui, na verdade. É um array deles. E aqui dentro a gente só faz set filmes res.data. E a gente deixa. Pronto, foi isso. Agora é testar para ver se deu certo e rezar. Então, seriam filmes.map. Ele está reclamando aqui que filmes é possivelmente indefinido. E a gente precisa de uma lógica para isso. E aí eu vou ensinar para vocês outra coisa aqui. Quando a gente está tendo chamado de API, e eu esqueci inclusive no nosso getStaticProps, mas o ideal seria que tivesse também, a gente vai usar um try-catch. O que é um try-catch? Ele tente esse bloco de código, se você encontrar algum erro, roda esse bloco de código aqui. Simples. E aí aqui dentro eu vou colocar a nossa chamada, belezinha. Dentro do nosso catch eu vou mandar ele dar um throw no nosso erro, que é uma imagem, é uma saída bonitinha que fica no console. Ok. E aí eu vou fazer outra coisa. Para o caso dela estar indefinida, a gente faz outra lógica. E aí eu vou colocar aqui, criar uma outra variável que vai ser a loading. E ela vai ser um useState booleano que começa falso. Então, se estiver carregando, a gente vai mudar um pouquinho aqui. Eu vou substituir o L. Se estiver carregando, ele vai só aparecer carregando pra gente. Caso não esteja carregando, ele vai retornar isso. E aqui a gente garantiu que ele pelo menos não está carregando, né?
E aí, para corrigir isso, a gente dá um set loading aqui, true. E tem outra coisa que pode ter no nosso try-catch, que é um finally. Então, finalmente, depois que ele rodar tudo, set loading false. Então ele está carregando, não está mais carregando, foi. E aqui dentro a gente ainda precisa colocar um filmes. Se ele existe, mostra isso. Se caso ele não exista, mostra algo vazio. E aí, pronto. Aí vocês vão poder observar aqui, se eu tiver feito tudo certo, não tem nada vindo. Puta vida. E aí agora a gente pode debugar o que está rolando. Talvez essa função não esteja rodando aqui e eu tenha passado lógica errada para você. Vou colocar aqui um log, e aí vocês podem ver como que eu debugo. Ele realmente não está rodando essa função aqui. E a forma mais fácil de fazer isso é guardar ele dentro de um request aqui e rodar ele. Quando eu faço isso, log hack, ele roda e nem precisava, ele já está aqui certinho. E pegou. E aí, se eu recarregar a página, vocês vão ver que por um tempinho não aparece nada aqui. Então ele está carregando, carregou, foi. E é nessa lógica que aqui vocês podem, nessa parte, colocar um spinning ball, alguma coisa que está ali girando enquanto carrega. Isso aqui, eu poderia também tirar o ternário e colocar outra lógica do React, que é essa aqui. Se eu colocar uma variável e um end aqui, ele só vai mostrar isso se ela existir. E funciona igual, não tem erro de TypeScript, tá bonito. E é basicamente assim que você faz request de API no React no Next. Depende muito do caso de uso. Algumas situações você vai precisar o useEffect, e outras situações você vai precisar usar o getStaticProps. No fim das contas, acaba sendo a opção sua. E é basicamente isso. Fechou?